Hoje é esse dia, né, que dizem ser o dia da amizade. E Jesus, incidentemente, essa palavra não existe, mas eu quero falar hoje sobre unidade. Esse é um tema que tem estado na minha mente já há alguns domingos atrás. Antes da gente pregar aquela série sobre o fazedor de discípulos, eu já estava pensando sobre unidade. Falar à igreja a respeito desse princípio, desse valor. Uma igreja unida. Uma igreja precisa ter a presença de Deus, sim ou não? Sim, a igreja é de Cristo, precisa ter a presença de Deus. A igreja precisa de amor, cuidado, pastoreio? Sim. A igreja precisa ser um local de assistência? Perfeito? A igreja precisa ser um lugar de santidade, sim ou não? Sim. Contra o pecado. Lutar para que vidas sejam libertas da escravidão do pecado. Agora, tudo isso se torna mais possível, ou mais poderoso, quando a igreja é unida. Quando a igreja está completamente unida e unida em Cristo Jesus. O próprio Jesus deixou claro esse desejo e esse direcionamento. Não foi apenas uma oferta que Jesus fez, um convite, uma fala de um homem sábio. Jesus deixou um mandamento, uma orientação, como uma ordem: sejam um. Nós estudamos João capítulo 17, nesses 4 domingos que falamos sobre o fazedor de discípulos, e lá, Jesus, na sua oração, deixa muito claro, Pai, Ele orando, que eles sejam um, assim como nós somos um. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre a importância dessa unidade, porque somos um corpo, um só corpo. E ele, quando trata sobre os dons, nós já pregamos também aqui o sermão sobre os dons, ele vai falar que os dons servem para a bênção da igreja, para o bem comum da igreja, ou seja, o meu dom serve você, o seu dom me serve, e assim a igreja ela é edificada, abençoada. Mas quando Paulo trata sobre isso, dentro desse contexto de dons, ele fala, a igreja tem que estar unida, é um só corpo. E eu quero hoje falar com você sobre um povo que viveu essa realidade. Um povo que viveu uma união tão forte, que fez Deus sair do seu trono e fazer alguma coisa, e agir. Fez Deus olhar para o povo, chamou a atenção do Senhor, e Deus falou assim, olha, o povo está unido demais. Eu tenho que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa com esse povo aí, porque eles estão muito unidos. E esse povo é o povo que saiu da arca, se multiplicou, e é registrado ali no capítulo 11 do livro de Gênesis, e eu quero pedir a você para abrir sua Bíblia nesse capítulo, Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1. Um povo que se uniu, um povo que chamou a atenção do Senhor, um povo que tem muito a nos ensinar sobre a união que nós devemos ter, que Deus espera que tenhamos aqui na nossa igreja. Gênesis capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, no mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem? Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus? Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, ou seja, a torre. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra,
e pararam de construir a cidade. Glória a Deus pela sua palavra. O dilúvio aconteceu, Deus deu chance para o povo se arrependendo. Todos os anos da construção da arca, o povo não se arrependeu. Deus decidiu resetar, né? Falou assim, ó, vamos fazer de novo. Guarda aí a família de Noé, os filhos, as esposas, guardou lá os animais e o resto da humanidade pereceu. Acabou o dilúvio, eles saíram da arca, Deus deu uma ordem para eles: se multipliquem e povoem a terra. Ou seja, se espalhem. Norte, sul, leste, oeste, terra de vocês. Só que eles se multiplicaram, sim. Capítulo 10, por exemplo, de Gênesis, relato final ali da relação dos filhos, da descendência. Só que eles, a Bíblia diz que eles acharam um lugarzinho, uma planície, olharam e falaram assim, vamos ficar aqui, pô. Aqui está bom demais, para que viajar, para que andar para longe? A gente constrói uma torre aqui, a gente se livra de outro dilúvio, que a gente vai construir uma torre que toca os céus, a gente vai ficar famoso e está tudo certo. Só que essa não era a vontade de Deus. Agora, embora essa não fosse a vontade de Deus, Deus vê valor naquela união. Deus, ele fala o seguinte: esse povo está muito unido. Eles falam uma língua só, querem a mesma coisa. Em breve ninguém vai poder detê-los. E aí Deus não fala assim, não manda um anjo. Deus fala assim, desçamos, vamos lá. Nós temos que confundir a língua deles, por quê? Confundindo a língua deles, eles vão pedir, ei, passa o tijolo aí. Passa o quê? Aí dá cimento. Não, rapaz, molha aqui. Aí ele vai jogar areia. E outro vai almoçar, vou almoçar. Demissão? Não dá para trabalhar com eles não, não falam a nossa língua. Comunicação, é melhor a gente ir para outro canto, vocês ficam aqui, não está dando certo. E Deus fez com que ele se espalhasse em toda a terra. Embora esse povo tenha tido uma intenção, uma motivação que foi contrária à vontade do Senhor, eles alcançaram um nível de unidade que espantou, e aí é claro, um modo de falar que Deus não vai se espantar com a gente, que Ele sabe todas as coisas, mas chamou a atenção de Deus sobre essa unidade. Fez com que Deus descesse, saísse do seu trono. Nós temos que mexer com esse povo aí, porque unidos venceremos. Né? Unidos somos mais fortes. Unidos nós vamos mais longe. A união faz a força. E Deus falou, esse povo vai vencer tudo que eles quiserem batalhar, todas as lutas, ninguém vai poder com esse povo, e aquilo que eles quiserem construir, eles vão realizar. Por isso, há aqui alguns princípios sobre o que a Bíblia nos ensina sobre unidade, porque esse tipo de unidade, eu quero que a igreja viva, eu quero que Deus olhe para a gente, nesse dia, caramba, nós temos aqui umas 300 pessoas, de repente até um pouco mais, e Deus fala assim, aí, cutuca Jesus, fala para os anjos, olha só, o povo está unidão, né? Aí, o povo é um só, hein? O povo está unido demais, ninguém pode contra eles. Tudo que esse povo quiser fazer aqui na Zona Sul, em Botafogo, eles vão fazer. Você quer que Deus fale isso da gente ou não? Então nós temos que ser unidos. Nós temos que nos unir. E o que a Bíblia nos ensina para que nós alcancemos essa união? Primeiro, a unidade tem poderes extraordinários e produz grandes obras. O versículo 6 diz, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderão impedir o que planejam fazer. Irmãos, nós não estamos falando de um grupo de empreiteiros, de pedreiros, de engenheiro civil. Não, nós estamos falando de um povo que acabou de sair do dilúvio. Um povo que foi gerado numa época nova. Um povo que estava ali lutando pela vida. E eles começaram a se unir. Começaram a ter um pensamento comum, uma vontade comum. E eles, então, começaram a realizar, e Deus fala que eles iriam conseguir fazer algo extraordinário, além do normal, longe de suas capacidades naturais. Eles iam conseguir fazer. Pensa só, uma torre gigante, alta, como eles mesmos disseram, que tocasse os céus. Algo extraordinário. Mas devido à união deles, eles conseguiriam realizar uma obra extraordinária.
Eles estavam o quê? Organizados, unificados e determinados. A união deles estava realizando algo além do normal, gente. E isso precisa ser uma realidade para a minha casa, minha família, para a tua família, lá na tua empresa, no teu trabalho. Precisa ser uma realidade aqui na nossa casa, aqui, de fé. Nós queremos realizar coisas extraordinárias, porque o normal a gente já faz. Nós queremos fazer algo anormal, algo sobrenatural. Nós queremos realizar coisas que só Deus mesmo pode nos ajudar a fazer. Por isso nós precisamos estar unidos. Eu gosto muito de filme, gente. Gosto demais de filme. Aí saiu um filme há uns anos atrás, do Top Gun 2, né? Quem viu esse filme do Top Gun 2? Bom demais, né? Eu gosto de filme assim, dá uma coisa de militar, é benção demais. Aí eu tinha visto o filme Top Gun 1. Era criancinha, bem novinho, eu vi na sessão da tarde. Aí eu ficava assim, pô, Top Gun 2, cara, que legal, pô. Gosto muito daquele filme. Ainda mais que teve uma crítica muito forte contra o filme. Qual a crítica? Tinha muita testosterona. A crítica era assim, pô, os caras eram homem demais, pô. Era homem que gostava de mulher. Isso aí mesmo, piloto de avião, cara brabo. Homem, militar, é isso mesmo. Aí eu falei, é esse filme que eu tenho que ver mesmo, é isso aí, eu gosto disso. Aí, em determinado momento do filme, o Maverick, né, que era o piloto lá, já era coronel, ele estava treinando uma equipe para realizar uma missão quase impossível. Uma missão que o risco de morte muito grande. E ele, no meio do treinamento, percebeu, tinha uma treta lá, que um dos tenentes lá era filho do amigo dele, que morreu com ele lá na missão, as tretas lá esquisitas. E o povo e o grupamento não estavam unidos. Aí o Maverick falou assim, gente, para tudo, desse jeito não vai dar não, vamos para a praia. Levou a galera para a praia, deu uma bola de futebol para eles, pronto, vamos jogar. Dividiu as equipes, aí começou aquela brincadeira de futebol, aí ganha daqui, ganha de lá, um zoa o outro, outro brinca, celebra, campeão. Aí o comandante, vocês estão onde, rapaz? Agora a gente pode voltar, comandante, o grupo está unido. Ué, mas eles eram militares, pô. É ordem, tem que cumprir ordem. Mas até no ambiente onde pessoas sabem o que tem que fazer, obedecem, se não tiver união, tem risco de morte. Um dos princípios que nós aprendemos muito na carreira militar é essa. O cara aqui de trás está me guardando, porque eu guardo o cara da minha frente. Eu tenho certeza que se eu cair, ele vai me levantar. Aqui eu não fico. União, um só corpo. Nós estamos ligados. Isso não é conceito. Isso precisa ser uma realidade entranhada na gente. Uma união. Um só corpo. Grupos que são unidos desenvolvem e realizam coisas extraordinárias. Quem aqui viu a Copa de 94? Aí, você está mais velhinho, né? Copa de 94. O time era feio, não era feio? Time feio. Os caras meio esquisitos. Mas, irmão, eles se uniram. O grito de campeão está engasgado, não sei quantos anos, e ganharam a Copa. Times que tinham muitos talentos, né? Outros jogadores caros, talentosos, não ganharam. Mas esse time se uniu e foi campeão. É isso, exatamente isso, que precisa acontecer na nossa igreja. É claro que aqui só tem gente bonita, né? É um time bonito, mas tem que ser um time unido. Nós precisamos realizar coisas aqui extraordinárias. Que coisas são essas? Vidas sendo salvas. Pessoas sendo transformadas, casamentos sendo reatados, filhos voltando para casa, pessoas que estavam em depressão agora estão em alegria, pessoas que têm suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo com nossa ajuda. Isso é algo extraordinário. Sem união a gente não vai conseguir fazer. Cada um querendo fazer alguma coisa, não vai dar certo. Se um grupo de homens que se unem conseguem realizar uma coisa extraordinária, vencer um campeonato, realizar uma missão impossível, quanto mais a igreja de Deus, que tem o Senhor Deus, bancando isso, abençoando.
Com certeza a gente vai realizar algo extraordinário, algo que glorifica o Senhor. A amizade e a comunhão daquele povo chamou a atenção de Deus. Não porque eles tinham uma intenção boa, embora, vou repetir isso a você, embora eles queriam uma coisa que era contrário à vontade de Deus, mas Deus valorizou a união deles. Por isso que nós valorizamos também a amizade, a união. Nós entendemos que sem amigos, sem pessoas que cuidam da gente, que convidam a gente para uma coisa boa, por exemplo, vamos na célula, vamos no culto, vamos numa reunião, vamos orar junto, vamos ler Bíblia. Rapaz, conta para mim como é que você está, eu quero ouvir você. Convites bons. Se a gente não tiver pessoas assim perto da gente, nós vamos perecer. Nós vamos ficar andando por caminhos tortuosos e muitas das vezes vamos viver uma vida de tristeza. Ué, mas tem o Jesus? Tem, mas você não quer se unir com as pessoas. Você não quer ser um só corpo. Por isso, Deus valoriza a amizade, valoriza a união, porque unidos nós realizamos coisas extraordinárias. Segundo lugar, o que a Bíblia nos ensina sobre unidade? A unidade é baseada em visão e propósito bem definidos. Visão, propósito, clareza. Olha só, no contexto aqui desse texto, o que eles disseram no versículo 3? Vamos fazer tijolos e queimá-los bem? Eu imagino, não eram poucas pessoas. Se alguém falasse assim, não, por que a gente não faz de madeira? Não, eu vou fazer de madeira. Ou outro, não, eu quero de estrutura metálica, é mais confiável. Não, calma aí, pô. Vamos fazer o seguinte, alvenaria. Sou bom demais nesse negócio. Acabar que eles não iam construir nada. Não, chegaram para o outro aqui, vamos fazer tijolo? Tijolo. Meu irmão, tijolo, acabou, todo mundo tijolo. Não tem essa. É tijolo, pô. Aí depois eles falaram assim, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Ou seja, propósito claro. Gente, o objetivo é esse. Não estamos falando aqui meia água, não é banheirinho, não, é uma torre. Não é uma mansão, não, é torre. Entendeu? Uma torre, então acabou, não tem outra coisa. Vamos usar tijolo e construir torre. Visão, ferramenta, onde eu quero, o que me move, e o propósito, onde eu quero chegar. Uma torre. Imagina se daquele grupo, pessoas começassem a ficar fazendo lá o trabalho e reclamando. Poxa, mas lidar com tijolo também é muito ruim, pô. Tijolo, suja a mão. Caramba, tijolo é pesado. Mas tijolo, não canso de ver tijolo, estou cansado de ver tijolo. Ia dar ruim. E é exatamente isso que precisa acontecer em nossas igrejas. Ora, a nossa igreja tem uma visão. E essa visão precisa ser seguida por todos. Eles disseram uns para os outros, eles compartilharam um plano, eles entraram em acordo, falavam a mesma língua, se uniram no mesmo propósito. A união da linguagem indica uma só comunicação. Mas uma só linguagem, uma só língua, não garante que o serviço será bem executado. O grupo precisa ter a mesma visão e os mesmos propósitos, quererem as mesmas coisas. Você já passou aquela situação fatídica? Eu já passei. Sinal de trânsito com o teu carro. Do nada, morre. Tu liga e não pega. Buzinaço atrás, passando um montão de carro, e você desesperado, caramba, o carro morreu, o que eu faço? Não sabe se liga para o seguro, sai do carro, sinaliza. Calma. Aí você tem a brilhante ideia, não, eu vou resolver, deixa eu tirar o carro aqui da rua, vou encostar ele mais aqui. Aí você tenta empurrar o carro, você lembra que o carro é um pouquinho pesado. Aí, está passando uma pessoa do lado, que nem te conhece, vê você naquela situação, não, calma aí, pô, te ajudar. O irmão da carrocinha ali de cachorro-quente, sai, não, vou ajudar também, calma aí, pô. Aí o vizinho, desce, caramba, mó perrengue aí, deixa eu ajudar vocês também, 4 homens. Aí o carro sai do lugar. O objetivo é alcançado. Por quê? Eles se conheciam, a pessoa nem sabe se falava português, inglês, alemão, mas tinha um objetivo claro, propósito claro, tirar o carro da rua.
todos unidos com o mesmo propósito, tirar o carro da rua. E o serviço acontece. Na igreja de Cristo, nós precisamos ter esse entendimento também. Nós somos diferentes, temos opiniões diferentes. Se eu sentar com cada um de vocês aqui, vocês vão me dar uma opinião diferente para tudo que acontece na igreja. Ah, pastor, eu faria assim, eu faria assado. Ih, pastor, mas se a gente pintasse dessa cor? E se o culto fosse meia hora mais cedo? E se a gente começasse... Você ia ter uma opinião diferente da minha. Mas a grande verdade é que nós temos uma visão aqui. E nós queremos dizer uns para os outros o que a gente quer fazer em conjunto. Por exemplo, eu quero dizer para você hoje, vamos seguir a Jesus juntos? Vamos seguir a Jesus? Pronto, é seguir a Jesus. Acabou, irmão. Não é seguir outra pessoa além de Jesus. Vamos? Amém. Seguir a Jesus. Eu quero dizer para você hoje, vamos cuidar de pessoas? Pronto. Eu estou disposto a cuidar de pessoas. Minha visão, meu propósito é cuidar de pessoas. Vamos cuidar de pessoas? Vamos juntos. Eu não estou aqui para me promover, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para ensinar coisas que não são concernentes à Bíblia, eu estou aqui para cuidar de pessoas. Essa é a visão. Vamos fazer junto? Eu posso dizer para você o seguinte, ei, vamos fazer discípulos de Jesus? Não é só cuidar, tem que discipular. Jesus é o modelo, a gente ensina pessoas a copiarem o modelo. Vamos fazer isso juntos? Essa é a visão da nossa igreja. Vamos abrir nossas casas e multiplicar células. A nossa igreja é uma igreja em células. Então você que está aqui, você quer andar com a gente unido, você quer realizar coisas extraordinárias, você quer clareza, célula. Pronto. É claro, a gente não obriga ninguém a ir para a célula, mas para te falar, se você não vai para a célula, você não está unido com a gente. Você não está andando no mesmo passo que a gente. Que a igreja é organizada em células, tudo funciona em células. Nós gostamos demais das células, porque eu pastoreio melhor com as células, eu me comunico melhor com a igreja através das células, eu sei da vida de pessoas, eu consigo alcançar pessoas, eu consigo treinar pessoas, eu consigo acolher melhor pessoas, eu consigo que as pessoas se sintam bem, porque estão num grupo menor, onde elas se conhecem, são cuidadas, abençoadas, elas exercem o seu dom, seu ministério. É a visão da igreja. Eu posso falar para você aqui, ó, vamos abrir nossas casas para uma célula? Eu sempre tive célula em casa. E célula na minha casa sempre foi uma bênção. É um dia da semana que é comprometido, claro. Lá na minha casa é quinta-feira. Quinta-feira, o Raik vai na minha casa lá. Quinta-feira. E a célula que eu menos visito é da minha casa. Porque eu saio, deixo eles lá, gente, casa de vocês, usa aí à vontade, né? Arranha a parede? Arranha. Suja o chão? Suja. Sofá? Ih, sofá novinho. Mancha. Irmãos, às vezes eu até chego assim, chego lá depois das células que eu visito, alguma coisa, algum evento, aí eu, caramba, comi nada. Ah, hoje é dia de célula lá em casa. Deve ter uma comidinha que o pessoal deixou lá. Às vezes não deixam nada, irmão. Pô, nem um pedacinho de pizza. O povo come tudo, bicho. Pô, esculacho. Eles abrem até a geladeira da gente, pegam as coisas. Mas é bênção para a minha vida, bênção para a minha casa. A célula abençoa a minha casa. Você não quer uma bênção dessa para a tua vida, não? Ah, pastor, mas é um dia que eu vou ficar comprometido. Sai, faz igual a mim, sai de casa. Deixa o povo lá então, usar a tua casa. Pô, mas é a minha casa. Irmão, não é tua não, é a casa de Deus. Deus que te deu, pô. Deus que entregou na tua mão, você é mordomo. Ele quer usar a tua casa, quer usar a tua vida. E eu te digo, vamos fazer isso juntos? Nós podemos falar assim aqui na igreja, ei, vamos vencer os pecados e erros que cometemos? Vamos juntos? É a nossa visão, nossa missão. Vamos ser felizes. Vamos ser amigos, vamos ser unidos. Se quando você escuta uma coisa dessa, você fala assim, não, eu não quero não. Infelizmente, nós então não estamos unidos. Nós não queremos a mesma coisa. Nós não vamos realizar, infelizmente, algo extraordinário. Eu não vou realizar um sonho que eu tenho, que são esses prédios aqui ao redor, olharem das suas janelas, suas sacadas e olhar assim, rapaz, tem uma igreja ali, que eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que ali eu vou encontrar ajuda.
Tem uma igreja ali que tem uma nuvem ali legal, tem um aroma saindo dali, tem uma melodia saindo daquele lugar, porque o povo está unido. Se a gente não se unir, isso não vai acontecer. Porque da mesma forma que Deus olhou e viu um povo unido, as pessoas ao nosso redor também olham para a gente. E elas querem ouvir uma linda sinfonia, mas às vezes estão ouvindo ruídos. E elas não se aproximam. Nós precisamos falar a mesma língua como eles, querermos a mesma coisa como eles, e então a unidade começar a existir assim como começou na vida deles. Por isso, nós temos uma visão clara na igreja, e eu convido você a participar dessa visão, a se unir, a somar forças. Como eu já falei, você pode ter vindo de outra igreja, pode ter coisa legal demais lá, me conta que eu quero copiar. Aqui é assim, a gente copia, cola e adapta. Toda igreja de Cristo tem ideia boa. Você pode ter curso de formação, não sei o que lá, tal. Pois é, mas eu sou o pastor aqui. Por que você não pega uma igreja para pastorear também? Aí você vai botar todas as suas ideias lá. Você tem que somar forças com quem está aqui, com o corpo que está aqui, e falar assim, ó, eu quero fazer parte de algo extraordinário. Mas nós precisamos de união. Todos abraçarem a mesma visão. Todos terem o mesmo propósito. Por que você vem na igreja? O que você busca vindo na igreja? A partir daí a gente já vê se estamos unidos de verdade ou não. Eu tenho entendimento, eu venho na igreja porque eu quero oferecer a Deus tudo aquilo que Ele tem me dado, adorar ao Senhor, eu quero receber algo do Senhor, eu quero me esvaziar e encher, eu quero ter amigos, eu quero abençoar pessoas. Essa é a minha visão. Você vem para quê? Nós precisamos da mesma visão, mesmo propósito, para que então vivamos as coisas extraordinárias que Deus quer que vivamos. Em terceiro e último lugar, o que a Bíblia nos ensina sobre unidade? A unidade gera bênçãos para as nossas vidas. É uma simples frase, mas muito poderosa. A unidade gera bênçãos para as nossas vidas. Nesse texto aqui, o povo foi interrompido pelo Senhor. Embora o Senhor tenha falado, eles iriam conseguir. Mas Deus interrompeu, porque estava contrário à vontade do Senhor. Vamos analisar aqui, se Deus interrompeu porque estava contra a vontade dele, e Deus declarou que eles iam conseguir realizar aquilo que eles queriam, então se nós nos unirmos na mesma visão, para realizar algo que é da vontade do Senhor, então além de Deus deixar, Ele ainda vai abençoar. Ele vai falar assim, poxa, os caras estão unidos mesmo, hein? Aí Jesus, bom trabalho lá daquela galera, hein? Vamos dar uma força para eles? Ninguém vai poder contra eles não, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é isso? Nós é que avançamos, nós é que fazemos, nós é que saímos do lugar, a gente é que empreende, é a gente que é ousado, é a gente que se arrisca. Unidos. Porque se eu chegar na porta do inferno sozinho, estou sozinho, cadê o povo? Talvez eu não consiga nem fazer barulho na porta. Mas quando é a igreja, aí, meu irmão, só com sopro a porta cai. Só que há um texto que vai dizer exatamente o contrário do que esse povo viveu. Já que eles foram interrompidos, porque estavam contra a vontade de Deus, há um texto que diz, então, que nos ensina que realmente, quando estamos unidos, essas bênçãos chegam. Que é o texto de Salmo 133, versículo 1. O salmista, ele diz, lá no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olha o que o salmista diz. Como é bom e agradável que os irmãos venham para a igreja. Como é bom e agradável que os irmãos orem. Como é bom e agradável que os irmãos ofertem.
Isso tudo tá legal, está dentro do contexto, está dentro do nosso envolvimento, relacionamento com o Senhor. O salmista até diz em outro salmo, né? Alegrei-me quando me disseram, só porque me disseram que eu ia para a casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, ele ficou alegre. Ele nem estava lá não, só que disseram, ei, vamos para a casa do Senhor? Opa, glória a Deus. Por quê? Provavelmente porque ele sabia, porque lá na casa do Senhor tem bênção, tem unidade. O Senhor derrama a bênção ali, é um só povo, é um povo que canta com vontade, é um povo que ora com vontade, é um povo que oferta com vontade, é um povo que recebe as palavras do Senhor, é um povo que quer a mesma coisa, lá tem bênção. E aí, ele diz, bom e agradável viverem unidos os irmãos. O óleo sobre a cabeça de Arão é o símbolo da unção que consagra e une. Esse óleo precioso refere-se ao óleo da unção sacerdotal. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Ele pedia perdão pelos pecados do povo diante de Deus. Precisava ser alguém santo, ungido, preparado. E ele era essa pessoa que se apresentava diante de Deus pelo povo. Esse óleo que desce da cabeça, né, pela cabeça dele, a barba e as vestes, isso mostra que essa unção flui de cima para baixo. Deus derrama algo para uma liderança e vai percorrendo toda a igreja. Nós temos a nossa liderança, se chama pastor Josué Balando Júnior, ele é o pastor da Atitude Global e é o pastor da nossa igreja sede na Barra. Ele tem recebido uma visão do Senhor. E essa visão tem passado para cada pastor de igreja filha, que tem passado para cada pastor de rede, que tem passado para cada líder de distrito, de área, de setor, líder de célula, e chega em cada membro da igreja, uma visão só, uma unção. Se você não está entendendo que existe um princípio poderoso nesse negócio, você vai sair daqui sem entender o que é corpo de Cristo, o que é igreja. Eu tenho falado isso para vocês. Igreja, Jesus não pode ser um programa de fim de semana. Então, mas eu só quero cultuar mesmo e orar todo dia. Você não está na minha visão. A palavra de Deus diz que o evangelho, ele precisa ser pregado em toda a terra. Então, nós vamos ajudar isso a acontecer. Toda a terra. Esse óleo cobrindo o corpo é uma figura, tipifica a igreja, cobrindo a igreja de Cristo. Assim como o óleo cobriu o corpo de Arão, a unidade cobre, envolve e consagra o povo de Deus. Onde há unidade, o Espírito Santo derrama unção, autoridade espiritual e consagração. Se a igreja não for unida, gente, a gente não vai ter essas bênçãos que Deus quer derramar sobre nossas vidas. O orvalho do Hermon é símbolo da renovação, fertilidade e bênçãos. O Monte Hermon era o monte mais alto do norte de Israel. E ele tinha um orvalho que descia, né, do seu pico e irrigava uma grande extensão territorial ao redor dele. Então era conhecido pelo poder de fertilização, terra boa, verdinha, terra produtiva, por causa desse orvalho que descia. E aí o salmista está comparando esse orvalho, que era tão intenso, que trazia vida para as regiões secas, ele está comparando com a nossa comunhão. A nossa comunhão, a nossa unidade, é como esse orvalho que desce e traz vida para as nossas vidas. Que traz vida para as nossas casas. A ideia é que onde há unidade e amizade, o ambiente muda, o clima muda, tudo floresce. E a conclusão do salmista é que ali, nesse lugar de unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Jesus, ele manda a gente orar no secreto, Mateus 6,6. Quando forem orar, tranca a porta, entra no teu quarto, né? Tranca a porta, busca Deus no secreto, e o Deus que está no secreto te abençoará. Você precisa buscar o Senhor, individualmente, o tempo de intimidade. Mas Jesus também fala o seguinte: quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Tem uma diferença. Tem um relacionamento diferente. Tem algo que é só no individual,
mas tem bênçãos que vêm no coletivo. Tem bênçãos que vêm quando você se junta com o corpo. Tem bênçãos que vêm, como esse salmo diz, que nessa união, nesse lugar, quando o povo está unido, ali lhe ordena a bênção. Olha como isso é tão forte. 1 Coríntios 11, Paulo trata com os crentes de Corinto sobre a ceia. E ele fala assim, vocês estão fazendo a ceia de forma errada. Como é que eles faziam? Cada um levava comida, só que uma galerinha levava uma comida melhorzinha, camarão, bacalhau, pô, isso aqui é para a diretoria. Aí os outros levavam ali um quissuco, levava biscoitinho, maisena. Não, vocês ficam com a maisena aí. Aí uns comiam pouco, outros comiam muito. Aí Paulo falou assim, vocês são egoístas, pô. Isso não é o princípio da ceia, não. Ceia é uma mesa farta, onde todo mundo chega e come. É sentar à mesa com os irmãos e desfrutar da companhia e ser um. Isso é ceia. Sabe o que Paulo fala que estava acontecendo porque eles estavam desunidos? Paulo fala assim, é por isso que há muitos entre vocês que estão doentes e dormem. Doença mesmo física. A desunião deles, o egoísmo, estava fazendo com que eles ficassem doentes. Está aí uma coisa que você precisa pensar, e nós precisamos pensar. Será que não tem bênção aí que a gente não está recebendo, porque na verdade nós não estamos unidos com a igreja? Porque você entra nesse local, do jeito que você entra, você não fala com ninguém, você sai, você não fala com ninguém. Você não está unido. Você não quer participar da mesma coisa que a igreja quer fazer, você não se envolve. Estou chamando a igreja, 72 horas de oração, você vai estar aqui? Não, nós estamos unidos, pô. É um só povo, claro. Você pode estar trabalhando, tem um compromisso, estudando, você não vai faltar. Mas você vai ficar em casa? Não, pastor, estou cansado, amanhã eu acordo cedo. Que união é essa? Talvez é por isso que há pessoas doentes. Talvez é por isso que haja pessoas com bênçãos que não recebem há anos. Porque não tomaram posse e falaram assim, opa, sou igreja, sou corpo de Cristo, então vou ser unido. Vou viver a unidade, porque ali Deus vai ordenar a bênção. É por isso que eu estou chamando você para 72 horas nessa quinta-feira, por quê? Porque eu quero ver Jesus derramar bênção sobre a igreja. Pessoas pedirem coisas, você, Senhor, entrega, a gente vai orar por bênção na vida das pessoas. E Deus vai olhar para um povo unido, pedindo a mesma coisa, com o mesmo propósito, o mesmo entendimento, e Deus vai ordenar a bênção. É nisso que eu creio. Eu estou com grande expectativa sobre esse dia. Para mim, irmãos, vou te falar, o que eu mais peço a Deus é bênção para os outros. Quero bênção, não estou nem pedindo bênção para mim não, é claro que essa semana eu vou aproveitar, vou ver umas bênçãos para mim também. Que Deus vai ordenar a bênção, eu quero pegar. Mas eu quero bênção para a tua vida. Eu quero que alguém conte histórias aqui, pastor, fui curado. Saiu a causa na justiça. Sabe, filho voltou, pediu perdão, não sei o que está acontecendo, falou que vai largar droga, vai largar mundanismo, quer vir para a igreja, milagre. Pastor, minha irmã acordou, estava pensando em se matar, hoje ela é alegria plena, milagre. Deus ordenando a bênção, por quê? Porque o povo está unido, porque a unção tem descido e tem molhado toda a igreja. Nós precisamos ser unidos, pessoas diferentes, mas que se unem para fazer algo extraordinário. Pessoas com opiniões diferentes, mas que abraçam a mesma visão e são motivadas pelo mesmo propósito. Pessoas com vontades diferentes, mas que entendem que é só na união que Deus vai liberar bênçãos que talvez você esteja pedindo e há muito tempo não recebe. Eu quero fazer uma oração com você agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te perguntar, você não quer virar uma chave hoje, não? Para viver essa união com a igreja? Talvez estou falando para você que é da igreja, que frequenta a igreja. Você, por exemplo, que frequenta a igreja, não é membro ainda da igreja. Oficializa essa relação, se torne membro. Para você servir, trabalhar na igreja, avançar. Para você que está namorando a igreja, hoje é o dia, vira a chave aí, vamos embora, é aqui mesmo. Vamos nos unir num propósito, vamos nos unir nessa visão, vamos embora.
Tem muita coisa para ser realizada, coisas extraordinárias. Nós precisamos de você. Precisamos estar unidos. Não está na hora de virar chave, não? Eu quero orar por isso agora. Eu quero orar por você, para que você hoje vire uma chave e decida, tome posse dessa unidade com a igreja, para que você viva e seja alcançado por essa unção. Eu não estou falando que isso vai ser um passe de mágicas, então todos os meus problemas serão resolvidos, não. Mas nós vamos estar unidos e vamos fazer coisas extraordinárias. Nós vamos ver milagres, nós vamos ver a mão do Senhor passeando nas nossas vidas de forma absurda, porque nós vamos nos unir. Deus vai olhar e falar assim: esse povo está unido, ninguém pode com eles. Pai amado, nós entendemos, ó Pai, que a unidade não é algo negociável para o Senhor. Entendemos que o Senhor quer, ó Deus, que paguemos o preço por essa unidade, quer que lutemos para que nós sejamos um, assim como o Senhor é um com o Pai, como o Senhor falou lá em João 17. Deus, nós te pedimos para que o Teu Espírito Santo convença as mentes e os corações. Mostra, Deus, que barreiras precisam ser derribadas, que obstáculos precisam ser vencidos, mas que a nossa união não pode ser negociada. Pai amado, eu te peço, Pai, profetizando sobre a vida desse povo, que bênçãos o Senhor vai ordenar sobre a nossa igreja, sobre a união da nossa igreja, sobre um corpo, ó Pai, que caminha junto, que tem a mesma visão, tem os mesmos propósitos. Pai, nós queremos viver sinais e maravilhas, queremos, ó Deus, ver a Tua face, queremos, ó Pai, tirar sorrisos do Senhor. Por isso, abençoa a Tua igreja, cada um aqui, e que hoje seja um dia disruptivo para cada um aqui, para a nossa igreja, porque nós vamos viver a unidade em nome de Jesus. Uma só visão, propósitos claros, para que essa unidade seja alcançada, coisas extraordinárias sejam realizadas e bênçãos sejam recebidas por uma igreja onde o Senhor vai ordenar a bênção em cima da nossa unidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.